Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao lindo e maravilhoso Espírito Santo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês ao vivo através da 100.7 FM, Rádio Evangélica. Que Deus abençoe sobremaneira aos ouvintes em todo o estado de Pernambuco, em outras capitais e também ao redor do mundo através da internet. E você que está me assistindo através desta rede social, que Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Tema de hoje: como conseguir o poder sobrenatural. Como conseguir o poder sobrenatural de Deus? Porque Deus quer que os seus filhos vivam debaixo da influência do seu poder. O reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus é o reino que criou os mundos, que criou os céus, a terra, o mar, os mares e tudo que há neles. O reino de Deus não é um reino fraco, vulnerável. Satanás, ele é fraco, ele é vulnerável e derrotado. Lúcifer, quando se rebelou contra Deus, como diz lá em Apocalipse 12, versículo 7, ele foi vencido e derrotado e ele caiu. Sim, ele caiu e ficou na atmosfera, no segundo céu, no céu cósmico. E ele tem agido desde o pecado adâmico e ele tem causado muitos problemas à humanidade. Mas Jesus se manifestou. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Então, Deus não quer que você seja morno, frio, que você seja derrotado por isso ou aquilo. O crente, quando ele decide orar e jejuar, e ele começa a saturar a sua mente com a palavra, ele vai viver debaixo de uma influência. Ele será liderado pelo reino do alto. Sim, no reino de Deus não há pandemia, não há miséria, não há pobreza. E Jesus nos ensinou que devemos orar que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Em Romanos, no capítulo 12, nós vemos aqui um ensinamento poderoso de como nós devemos acessar o poder do alto. E diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema, ao padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você venha provar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então não é da vontade dele que você venha permanecer doente, ou permanecer desempregado, ficar endividado, permanecer endividado, viver uma vida, sabe, com insatisfações, incertezas, medo, angústia, tristeza, opressão, depressão. São obras do maligno. E você só pode vencer as obras do maligno se você estiver cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Para isso você tem que se apresentar diante de Deus, renunciando, esmurrando, não, sabe, as inclinações, disciplinando sua mente. Você é um espírito, você tem uma mente chamada alma e habita no corpo. Você precisa dar disciplina ao seu corpo espiritual, sim, ao seu espírito, à sua alma. Sua alma precisa ser doutrinada e disciplinada. O atleta disciplina
o seu corpo. As pessoas vão à academia, elas correm na esteira, elas fazem sacrifícios, comem regradamente, sabe? Ou fazem até jejuns, não jejuns para a vida espiritual, mas para emagrecer. As pessoas fazem uma dieta, sabe, rigorosa. Elas correm com chuva, sem chuva, saem para caminhar com pandemia, sem pandemia. Elas ficam, sabe, fazem exercícios em casa, contratam personal, fazem de tudo para disciplinar os seus corpos naturais, não é? O seu corpo físico e natural. Agora, é preciso disciplinar não só o seu corpo físico, não é? Mas disciplinar seu espírito, sua alma, alimentar o seu espírito e sua alma. Se o seu espírito estiver são, se a sua mente estiver curada, o seu corpo também estará saudável. A doença primeiro é no espírito. A doença é primeiro na alma e depois afeta o corpo físico. E se você estiver cheio do poder de Deus, então mesmo que você seja atacado por um espírito de enfermidade, de angústia, de depressão, de opressão, se vier contra a sua vida, este ou aquele problema, você que tem acesso ao poder de Deus, você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é nova criação, você é nova criatura, o poder de Deus está disponível para você, então você vai poder vencer qualquer situação, seja a doença, seja a crise financeira, seja a depressão, seja a angústia, seja a solidão, a rejeição, seja uma dor do passado, você vai vencer por causa do poder sobrenatural. Mas como conseguir esse poder? Vamos agora à palavra de Deus. Olha o que diz em Romanos 10, no versículo 17, diz assim, Romanos 10, versículo 17, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. A palavra de Deus, com a palavra de Deus, a palavra de Deus é o poder de Deus. Deus fez tudo com o poder da sua palavra. Não existe poder sem a palavra é o poder, a palavra é o Filho de Deus, a palavra é o Verbo, a palavra é Jesus. Sim, João 1, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens com poder e muita graça. Jesus é a palavra. Se você quer ser forte espiritualmente, leia a Bíblia. Leia, não como a literatura, sabe, de qualquer jeito, leia com devoção, leia. Ore com devoção, se concentre na oração. É importante o jejum, porque você fica focado quando você jejua. Então, você deve marcar um tempo diário, dizer, não, esse tempo aqui eu vou desligar o celular, eu vou fazer tudo que eu devo fazer, sabe? Mas quando chegar o meu momento com Deus, eu desligo o celular, eu desligo tudo, eu não vou comer durante um período de tempo, eu vou ficar focado, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar ao meu Deus, derramar o meu coração, dizer tudo que eu estou sentindo, pedir perdão pelos meus pecados, apresentar meus amigos, minha família, meus inimigos, meus problemas, enfermidade, seja, sabe, uma dívida, seja o que for, eu vou vencer, eu não vou desistir, eu vou perseverar. E você vai ler a Bíblia, vai saturar sua mente, seu espírito, sabe? Você vai saturar a sua alma com a palavra. Isso vai fazer você alcançar um nível maior de fé. O dom da fé vai se manifestar. Sabe, o dom da fé, o presente que Deus nos dá, que é a fé, você já nasceu com ela. Alguns colocam a fé em si mesmos, outros colocam a fé num objeto de madeira, outros foram ensinados a colocar a fé nisto ou naquilo, a fé, sabe, na sua própria capacidade, mas o homem tem limites. Sabe, quantas pessoas acham que é o universo que vai trazer? O universo foi criado por Deus, sabe? O universo não vai trazer nada para você. Quem vai trazer é o Deus que criou o universo.
Mas a força da mente não pode garantir a vida eterna para você, a sua salvação. O poder da atração não vai poder garantir para você a vida eterna. Mas Jesus é o poder que está acima de todos os poderes. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o remédio que a humanidade precisa. Jesus é o remédio que você precisa. Jesus é o Deus que te sara. É o Jeová Rafá. Como acessar o poder de Deus? Como conseguir o poder? Orando, meditando na palavra, comendo a palavra. Tenha sede e fome de Deus. Peça a Deus: Senhor, quero ter fome e sede do Senhor. Jesus disse: olha, se você beber desta água, falou para a mulher samaritana, você vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, você vai fluir, você vai emanar, você será como um vulcão em erupção. O poder de Deus, o fogo de Deus estará em você, mas vai emanar, ele vai transbordar e vai tocar vidas para o reino de Deus. Deus não quer que você seja apenas um estudioso da Bíblia. Ele quer que você seja uma labareda de fogo. Ele quer que você seja, sabe, um representante, um embaixador dele neste mundo, levando os benefícios do reino. Quando Jesus encontrava alguém doente, Jesus orava pelo enfermo, Jesus expulsava os demônios e ele deu ordem aos crentes para fazer o mesmo. Ele diz lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 19, eis que vos dei autoridade e poder para pisardes em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos causará. Cure os doentes, expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite mortos, dai de graça o que vocês receberam de graça, é o que diz a poderosa palavra de Deus. Ide por todo o mundo, Marcos 16:15, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes milagres vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa venenosa, mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O poder de Deus está disponível. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você só pode receber o revestimento de poder através da fé. Através da fé. Somente podemos agradar a Deus através da fé, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos ver o que é que diz aqui em Mateus, Evangelho de Mateus 17:20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de arroz, repare, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível, nada será impossível para você, diz a palavra de Deus. Deus continua curando paralíticos, Ele continua abrindo os olhos aos cegos, Ele continua libertando os oprimidos de Satanás. Nunca houve um problema que Ele não pôde resolver, nunca houve uma doença que Ele não pôde curar, nunca haverá. Jesus, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje, e o será para todo sempre, como diz em Hebreus 13:8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu só posso receber o revestimento de poder, o poder de Deus só pode fluir através de mim, mas a fé. E a fé vem quando você ouve, quando você ora, quando você medita na palavra. Não existe avivamento sem oração, sem jejum, sem concentração, sem dedicação à palavra de Deus.
Você precisa ter devoção ao ler a palavra de Deus, ler com devoção, meditar, sabe? Pedir a Deus, Senhor, controla meus pensamentos. Meus pensamentos, não vão pensar bobagem, não. Volte os pensamentos, eu quero os pensamentos de Deus. Eu quero a mente de Cristo. Todo pensamento que não agrada a Deus, você não pode impor a mão sobre a sua cabeça e dizer, saia. Saia do meu corpo, doença. Eu sou templo do Espírito Santo. Ora, sabe, até o 4º século, Jesus era o remédio da igreja. A igreja não conhecia, sabe, outro médico a não ser o médico Jesus. Mesmo Lucas, que era médico, quando Paulo estava numa ilha, depois do naufrágio, e que Paulo começou a curar as pessoas em nome de Jesus Cristo, Lucas sabe, estava ali na atividade da medicina. Ele estava vendo as pessoas sendo curadas, libertadas pelo poder de Deus. O próprio Paulo, que foi picado por uma serpente, sabe, e a serpente foi jogada ao fogo, nada lhe aconteceu. Mas a igreja moderna, sabe, não depende mais de Deus como dependiam os cristãos primitivos. E aí é que está o problema. O nosso problema é esse. O nosso problema é que nós não estamos buscando o revestimento de poder como deveríamos. Não estamos crendo como Deus gostaria que crêssemos. E é por isso que a igreja, nós estamos fracos. Sim, todos nós. Precisamos do revestimento do alto, do poder do alto, principalmente nesse tempo de depressão, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantos problemas que o mundo está enfrentando. Então, olha o que diz a palavra do Senhor. Ele disse, olha, se vocês acreditarem, tiverem fé, se vocês tiverem fé, então, até o monte, esse problema, esse monte, você vai dizer, saia daqui e vá para lá. É aquela perseguição na vizinhança, é aquele vizinho que quer o teu mal, é aquele colega de trabalho que quer destruir a sua vida, sabe? É aquela doença, é alguém que está entubado, é alguém que está paralisado numa cadeira de rodas, é alguém que está desempregado. Nada lhe será impossível, nada será impossível se você for revestido do poder do Espírito Santo. Os crentes devem estar cheios do Espírito Santo. Mas como é que você vai estar cheio? Como é que eu estarei cheio do Espírito Santo? Se a minha mente está mais aberta para a Netflix, sabe? Se eu gasto mais tempo, sabe, no entretenimento. Se eu estou distraído, as distrações do mundo. Se eu estou vivendo na vida do pecado, sabe? Fumando, bebendo, no adultério, na fornicação. Tem que haver sacrifício. Sacrifício, você tem que esmurrar sua carne. Você precisa se dedicar à oração, ao jejum, para receber o revestimento de poder. Quantos cristãos foram revestidos do Espírito Santo e operaram nos dons? Deus usou para curar, para libertar, profecias e revelações. E hoje a igreja está necessitando, nós precisamos disso. E não temos. Por que não temos? Porque Deus mudou? Não, a igreja mudou. A igreja hoje recorre à aliança política. A igreja tem a influência que o dinheiro pode comprar, mas não recorre ao poder do alto. Os crentes hoje, em primeiro lugar, deixam o médico abrir o corpo, antes de orar, antes de receber a unção com óleo, a imposição de mãos que curará o enfermo. Sabe, quantas pessoas... Eu não estou dizendo que é errado você procurar os médicos. Os médicos trabalham, os medicamentos ajudam, mas só Jesus Cristo pode curar. Mas em primeiro lugar, antes de procurar o agiota, antes de procurar aquele amigo, antes de procurar o recurso natural deste mundo, você deve investir a sua vida e entregar totalmente ao Senhor. O rei Asa adoeceu, procurou primeiro os médicos e não recorreu a Deus e morreu. O rei Ezequias adoeceu, mas ele virou o rosto para a parede, como diz em Isaías 38, orou e chorou muitíssimo, e antes o profeta chegar
chegar, sim, antes dele chegar no pátio principal do palácio, a palavra de Deus veio a ele e disse: volta e diz a Ezequias que eu vou acrescentar, eu vou curar ele, vou acrescentar mais anos de vida a ele. E Deus ainda, para provar que Deus quer curar tanto, deu um sinal maior do que a cura divina, que foi fazer o relógio de Acais retroceder 10 graus e mudou. Isso aconteceu 2 vezes na Bíblia. Quando Josué orou, o sol e a lua parou, se deteve, o universo travou. E quando Deus curou o rei Ezequias, porque foi um sinal, foi o sinal de fazer tudo travar, o universo travar e o relógio retroceder 10 graus, 45 minutos na escala do tempo. Meus amados, Deus quer tanto curar, tanto libertar você. Jesus morreu numa cruz e levou sobre si nossas doenças. Você está ouvindo alguém pregar para você que nessa pandemia não teve nenhuma gripe até agora, graças a Deus, que trabalhando 9 anos na África, e Deus curando aidéticos, pela misericórdia de Deus, curando pessoas com malária. Eu estava em regiões onde estava sendo picado por mosquitos todas as vezes que estava ali e nunca apanhei nada, nenhuma enfermidade, porque o poder de Deus está disponível se você crer. Sabe, isso não quer dizer que o cristão não possa adoecer, mas o cristão tem um direito à cura divina, à saúde divina e também à vida divina. Você tem direito à cura divina, à saúde divina e à vida divina. E essa vida é acessada pela fé. Pela fé. A fé faz o impossível acontecer. Deus abençoe a sua vida. Fique em fé, permaneça em fé e você será mais que vencedor, como a Bíblia diz. Você já é mais que vencedor. E receba a graça de Deus para continuar, em nome de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe, obrigado pelo seu tempo. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida sobremaneira e vença hoje em nome de Jesus.